Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Já foi o tempo em que brincadeira era coisa apenas de criança. Agora, brincar é muito mais do que se divertir. Brincar é a garantia de um bom desenvolvimento. Que tal a gente assuntar um pouquinho mais sobre esse tema hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um quadro da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é levar até você muito mais conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência. E aí, que tal você fazer parte dessa missão com a gente? Acesse o site amigosdamissão.org. Esse é um convite para você nos ajudar, para você fazer parte aqui de todo esse movimento de criação de conteúdo, para que você ajude a Agência Humanitária Promessista e você venha aí com a gente na missão de levar essa palavra para muitas pessoas. Acesse o site e faça uma contribuição que não seja aí pesada para você, mas que vai com certeza nos ajudar a continuar aqui nessa missão de levar essa mensagem para todas as pessoas. Você também pode curtir aí esse programa, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, lá no WhatsApp da sua igreja. Compartilhe aí no seu Facebook, ajuda a gente a tornar os conteúdos da TV Viva Promessa, a tornar o Inclusão Entrevista um programa relevante aí nas redes sociais. Bem, que maravilha a gente estar aqui hoje para ter um bate-papo muito importante, muito leve, muito divertido, mas também muito sério. Hoje nós vamos falar sobre o papel da brincadeira na vida e no desenvolvimento de um indivíduo, de um cidadão. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos uma convidada aí para lá de especial. É a Caroline Sela. Carol, seja muito bem-vinda, Carol. Que alegria, que gostoso ter você aqui com a gente. Que bom que você conseguiu um tempinho aí para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a brincadeira, né, Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui também, poder contribuir com todos. Bem, e para você conhecer, se familiarizar também com a Carol, ela é pedagoga, ela é especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Ela é mãe do Heitor, que tem 6 aninhos e tem autismo, e ela é criadora do perfil Estimule Brincando. Ela faz parte da nossa igreja lá na Promessa Missão Dom Aquino, em Cuiabá. Um grande abraço aí para os nossos irmãos aí de Cuiabá. Que bom, nós temos aqui você para conversar hoje. E, Carol, você trabalha, então, com esse tema, que é o tema da brincadeira, né, Carol? De falar sobre a importância do brincar.
E para a gente já começar aí nesse nosso bate-papo bem gostoso, Carol, fala um pouquinho da sua história, explica um pouquinho para a gente como é que você entrou nessa prática profissional que é a estimulação através da brincadeira. Como que isso começou para você? Na verdade, eu sempre digo que eu não trabalho, eu brinco o tempo todo. Então, quando a gente está atuando com as crianças, nós estamos brincando e preparando elas para a vida, né? Tudo começou, na verdade, quando o Heitor nasceu. Eu sempre pesquisei muito, fui uma mãe muito antenada, então eu sempre acreditei muito na importância de brincar e estimular em casa para que ele se desenvolvesse dentro do esperado, das habilidades, né, para cada idade. Então, durante esse processo de ser mãe, eu fui uma gestante muito interessada, então já estimulava através de música o Heitor na barriga, e depois que ele nasceu, a gente continuou esse processo. E aí, então, na verdade, a Estimule Brincando, ela só nasceu depois da necessidade, quando o autismo entrou na nossa vida. Uma necessidade urgente de estimulação mais definida, né? Que existia uma intervenção direcionada para cada habilidade com que ele tivesse que se desenvolver. Então, a partir daí, foi a criação da Estimule Brincando, através da necessidade que a gente teve na nossa casa. Puxa, que interessante. Então, a partir de uma necessidade pessoal, você transformou isso também numa prática profissional, né, Carol? Exatamente. Porque as pessoas daí vendo, né, o Heitor sendo estimulado, as próprias profissionais que trabalhavam com ele na época, começaram a me perguntar aonde eu estava adquirindo os produtos que eu usava com ele. Em casa, porque durante esse processo de estimulação, eu sempre gostei muito de gravar vídeos, até para eu ver depois o próprio desenvolvimento dele, como estava antes e como estava depois. Então, esses vídeos e essas fotos acabavam chegando, né? Eu enviava para as profissionais e mostrava, olha, ele está com dificuldade nessa e nessa área. Eu sempre digo que eu sempre fui a coterapeuta do Heitor, porque eu estudava muito, sempre estudei muito em relação ao desenvolvimento, e aí eu via as dificuldades e apresentava as fotos e os vídeos. E aí elas vendo o material, a maneira com que eu estimulava, elas me perguntavam, mas aonde você adquiriu isso? Que eu estou precisando aqui na clínica e não consigo. E aí que foi eu começar a distribuir isso, né? Vender para outras pessoas. Olha só, aí para você que é mamãe, não duvide do seu potencial, tá vendo só? Trabalhando lá com o filho dela, ela desenvolveu toda uma metodologia, né, que acabou se tornando uma prática profissional, né? É bastante interessante. Carol, qual que é o papel da brincadeira, né, no desenvolvimento da criança pequena? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, para você já responder junto. A brincadeira, ela tem um papel só no desenvolvimento da criança pequena? Tem uma idade para você estar utilizando a brincadeira como estímulo ou não, né? Pode ser usada em qualquer idade. Como que isso funciona? Nós classificamos as crianças pequenas de 0 a 6 anos como janelas de oportunidades. Então, existe oportunidades grandiosas dentro dessa janela, né, que são os marcos do desenvolvimento do 0 aos 6 anos, que é onde está acontecendo esse cérebro está sendo estimulado o tempo inteiro, com sons, com imagens, com cheiros. Então, nessa janela de oportunidade, é a hora que nós precisamos intervir com a brincadeira, para que essa criança venha se desenvolver como um todo. Porque é através da brincadeira que a gente desenvolve habilidades para a vida, né? Certo. Como que a gente vai fazer isso? Desde pequeno, um bebê a gente pode estimular através de imagem, de sons, e assim ele vai crescendo e você vai aplicando todos os dias diferentes modelos de brincadeiras
E aí, nessa brincadeira, a gente vai ver o que pode ser melhorado, o que pode ser dado uma segurada, porque às vezes, né, claro, existe os marcos de desenvolvimento, mas existem crianças que demoram um pouquinho mais, principalmente as prematuras, né, e existem as crianças que são mais aceleradinhas. Então, isso é de indivíduo, mas em relação a desenvolvimento, existe uma linha, né? Inclusive, a gente pode acessar essa informação no nosso cartão de saúde, né? No cartão do SUS. Lá tem toda a linha de desenvolvimento infantil dos marcos. Então, a gente pode estar observando o desenvolvimento dessa criança através da brincadeira, né? E dentro dessas habilidades vão ser desenvolvidas para a vida. E lá, quando ela entrar na escola, na alfabetização, ela já vai estar conseguindo fazer tudo o que ela precisa fazer, porque ela praticou antes, brincando. Que gostoso isso. Então, a brincadeira vai ajudar essa criança a, quando entrar na alfabetização, já estar preparada, né? Exatamente. Para toda essa contingência que ela vai precisar ter para poder se desenvolver. E uma informação muito importante que a Carol trouxe, que eu acho legal pontuar para todos nós, é que na carteirinha de vacina da criança está apontado lá os marcos do desenvolvimento. Então, se você quiser acompanhar os marcos do desenvolvimento do seu filho, dessa criança que você está acompanhando com bastante credibilidade, porque no Google tem tanta coisa, né? Então, dá uma olhadinha lá na carteirinha de vacina e acompanhe, porque tá tudo lá bem ponderadinho ali. E, Carol, para a gente estimular uma criança brincando, qualquer brincadeira serve? Ou tem algum processo, alguma sistematização que, se a gente seguir, a gente vai alcançar melhores resultados? Existe uma fala de brinquedos não estruturados e brinquedos já prontos, que são aqueles brinquedos que a gente vai numa loja de brinquedos e compra. Às vezes a gente paga caríssimo, né, nesse brinquedo, e aí chega em casa, o que a criança prefere? A caixa de papelão. Então, eu sempre digo que brincar não custa nada. Custa super barato. Você pode brincar com a sua criança com aquilo que você tem em casa. Primeira coisa, a gente precisa observar e esperar, porque a própria criança, ela vai dar o sentido para a brincadeira, ela vai dar o apontamento do que ela quer brincar. A gente, né, a gente que é mãe, sabe que as crianças adoram brincar com potes de margarina, panelas, colheres. E isso é ótimo. Olha só, custa nada, só as panelas da tua casa. E aí, às vezes, a gente fica muito bravo, né, pensando, essa criança bagunça demais. Mas essa bagunça tem todo um sentido para o cérebro dela. Nesse momento que ela está fazendo essa brincadeira, ela está automaticamente aprendendo várias habilidades de imitação, de conversação, de trocas. Então, nesse momento dessa oportunidade, dessa brincadeira, você pode ir aí colocando pontos. Por exemplo, eu preciso que a minha criança, ela está com uma dificuldade na verbalização, ela está com pouca fala. Então, nesse momento, eu vou aproveitar para estimular ela a falar, vou conversar, aumentar esse vocabulário. Se é uma criança que está com uma motricidade, que é essa pegada nas mãos, né, o fortalecimento dos braços, se nesse momento eu percebo que ela está com essa dificuldade, então eu vou deixar ela carregar um pote de água, servir o próprio suco, fazer a própria mamadeira. Olha que incrível. Incrível mesmo. Carol, você falou pra gente já sobre brinquedos estruturados e não estruturados aí na sua fala. Tem como você explicar um pouquinho mais para a gente entender o que é um brinquedo estruturado e o que é um brinquedo não estruturado? E você também falou na sua fala sobre, e já tem falado, né, que a brincadeira ajuda para a vida escolar. Então, você pode dar algum exemplo para a gente de brincadeiras que vão ajudar a fortalecer essas habilidades que são pré-acadêmicas na vida da criança? Sim.
O brinquedo estruturado, que é aquele brinquedo pronto que a gente compra em loja, geralmente ele tem uma única função. Por exemplo, se eu vou lá e compro esse carrinho aqui. Esse carrinho, a função dele, única, seria brincar de carrinho, né? Geralmente as crianças têm uma preferência por alguma coisa que eles estão gostando de algum desenho no momento. Então, esse brinquedo serviria para isso. E quando eu digo de brincadeiras e brinquedos não estruturados, eu justamente estou dizendo de coisas que existem no nosso cotidiano, que a criança, então, nesse momento, ela cria a própria brincadeira. Nós podemos ver muito brincadeiras com coisas não estruturadas, né? Brinquedos não estruturados, que seriam folhas. A gente pode brincar de pintar folhas, de montar um quadro com folhas, com pedras, com pedacinhos de madeira, galhos de árvore, com os próprios utensílios da casa. Pode virar uma bateria, pode virar recipiente para colocar vários tipos de alimentos. Né? Então, assim, o brinquedo não estruturado é esse brinquedo que possibilita a minha criança a usar a imaginação. Ela precisa criar, ela precisa se sentir livre para poder criar a própria brincadeira dela. Não só como o brinquedo lá que você compra pronto, que ele é único, exclusivo, por exemplo, de brincar de apertar. E a função dele é essa, acabou, pronto, já perdeu o interesse. É isso. E aí, com esse brinquedo não estruturado, que é o brinquedo que a gente tem em casa, dentro dessa brincadeira, as aquisições para a escola, por exemplo, como eu já disse, dentro do aumento do vocabulário, para essa criança ser alfabetizada, ela já precisa estar falando legal, ter uma consciência fonológica, uma motricidade, porque ela já consegue fazer troca de recipientes, ela já consegue rosquear uma garrafa. Então, todas essas habilidades são pré-acadêmicas, que a gente trabalha lá na primeira infância. Puxa, muito legal, muito interessante. E você falando isso, me surgiu uma dúvida que eu acho que sempre surge aí para a gente que é pai, que é mãe, que é professor ou que trabalha com criança, enfim, que é o brincar funcional. Principalmente quando a gente fala de autismo ou de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente fala muito, né, que o brincar funcional é importante. O que é o brincar funcional? Ou como que a criança não brinca funcional? Você pode ajudar a gente a entender isso daí, Carol? Quando a gente brinca com o carrinho, a função dele, né, é a gente montar uma estradinha, vrum, 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 existem várias brincadeiras que a gente faz com o carrinho. A criança que não brinca funcional, ela simplesmente, esse carrinho, ela não vê nenhum tipo de função para ele, ela não consegue pensar numa brincadeira com ele. Então, ela vai observar ele todo, cada detalhe, ela vai girar a rodinha, mas a função principal, que é o brincar, ela não vai conseguir. O brincar funcional é exatamente isso, é eu brincar dando sentido à brincadeira, porque toda brincadeira precisa ter um sentido. Se nós estamos brincando de boneca, nós estamos fazendo o que com essa boneca? Mamãe vai dar comidinha, vai trocar, mamãe vai dar carinho, vai fazer dormir. Se nós estamos brincando de panelinha, nós vamos fazer o que comidinha agora? Então, dentro dessa brincadeira, existe uma funcionalidade de cada uma delas, né? É só a gente parar para observar e pensar um pouco. O que essa brincadeira pode trazer nesse momento? O que nós estamos imaginando nela? E aí a criança que não brinca funcional, que tem um atraso no desenvolvimento, ela não consegue fazer esse tipo de brincadeira, entendeu? Ela simplesmente, ela é apática, ela não brinca. Ela não tem a lógica da brincadeira, né, Carol? É Exatamente. Muito importante a gente entender esse conceito. Carol, eu já vi no teu perfil que você fala muito, você tem brincadeiras sobre pareamento. Então, para aprender a parear. Então, o que é esse pareamento? Por que ele é importante, Carol? As brincadeiras de pareamento, a gente tem que pensar o seguinte.
Nós temos a coordenação motora e a coordenação visomotora, né? Que é essa coordenação olho e mãos. Para a gente ser alfabetizado, a gente precisa ter esse controle de que eu pego e aonde eu levo. Então, como que essa criança, ela vai, por exemplo, ler e escrever se ela não tem essa percepção? Então, a brincadeira, né, de pareamento, ela serve justamente para isso. Combinar iguais, parecidos, localizar, né, em cima, embaixo, direita, esquerda. Tudo isso vai ser funcional para a hora que ela está sendo alfabetizada. Sem esse pré-requisito, ela não consegue ser alfabetizada. Certo. Então, pareamento é muito importante para a criança se desenvolver. E dá para Exatamente. estimular brincando. Exatamente. A gente pode fazer pareamento de... Pode falar. A gente pode fazer pareamento de coisas que a gente tem em casa também. Pareamento de cores, pareamento de classificações, vários carrinhos, várias coisas da mesma cor, alimentos, junto com figuras, ou próprias figuras com figuras. Então, existem vários tipos de pareamento. É só dar uma pesquisada que tem muita brincadeira legal que dá para fazer e trabalhar essa estimulação. O pareamento, você falando, seria aquele ligue que a gente vê na escola? Na escola dá aquele exercício ligue, uma figura numa outra, que é equivalente, é isso? Para a gente entender. Exatamente. E, Carol... Se vocês quiserem depois acessar lá o perfil, tem várias brincadeiras de pareamento, inclusive materiais disponíveis gratuitos para você trabalhar pareamento em casa. Muito legal essa dica. Outra coisa que eu vejo você trabalhar, Carol, é com hiperfoco. O que seria o hiperfoco? E por que ele é importante para ser trabalhado, para você conseguir alcançar o desenvolvimento na criança? O que seria o hiperfoco? Todos nós temos uma preferência por alguma coisa, em alguma etapa da vida, né? Às vezes nós gostamos de falar muito sobre animais, sobre carros, sobre comidas, e as crianças, principalmente as autistas, elas têm uma hiperfocagem. Então, o que é isso? É um assunto que elas gostam muito de estar focadas naquilo o tempo inteiro. Então, como que eu posso usar esse foco para eu desenvolver essa aprendizagem de uma maneira mais facilitada? Eu usando essa preferência, imagina só, eu estou trabalhando com a alfabetização da criança. Se eu trabalho com um assunto aleatório que vem à minha mente, às vezes ela pode não ter muito interesse de trabalhar nessa atividade. Mas agora, se eu pego, por exemplo, uma criança que tem hiperfoco em carros, né? Se eu botar lá para ela fazer, por exemplo, um pareamento, que a gente acabou de falar sobre pareamento, a gente fazer um pareamento de carros, imagina quanto para ela vai ser muito mais prazeroso, né? E melhor ela está fazendo essa atividade dentro daquilo que ela já gosta. Então, automaticamente, eu uso isso em benefício, né? Então, eu uso para o quê? Para que ela possa se desenvolver dentro da habilidade que ela precisa, fazendo o que ela gosta. Porque brincar é isso. Brincar tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Sim. Você falando bastante sobre esse processo de brincar na vida da criança, eu fiquei pensando aqui se isso a brincadeira só vai ajudar crianças, ou se é possível a gente utilizar o processo do brincar para o desenvolvimento em outros momentos da vida, como na fase idosa mesmo, na melhor idade. É possível usar a brincadeira também para estimular o desenvolvimento? Eu acredito que a brincadeira ela é maravilhosa em qualquer que seja das idades. Imagina a gente numa idade mediana, a gente adora jogar futebol, adora jogar vôlei. Então, a gente leva a brincadeira para a vida, ainda mais quando a gente está idoso. Os idosos, a maioria da intervenção com o idoso é através da brincadeira. Você brinca com ela de costura, brinca com ela com brinquedos de encaixar, de raciocínio. A gente traz essa brincadeira lá da infância para trabalhar com os idosos.
E nisso a gente vai estimulando o cognitivo, a gente vai estimulando essas mãos, né, que já estão com o tempo mais durinhas, né, vai trabalhando todo esse processo para que a gente possa envelhecer com mais saúde. Puxa, que gostoso, Carol. Acho que a gente está aprendendo bastante com a Carol sobre a brincadeira, olha só, sobre o pareamento, que é possível usar também na terceira idade para estimular essa rigidez que já vem aí tomando conta aí do cérebro, né, do físico, né, das mãos e tal. Muito legal. E, Carol, para a gente caminhando aí para o fim, eu gostaria de pedir para você nos ajudar ainda com duas situações aqui. Primeiro, alguma dica de reaproveitamento de materiais. Você tem falado muito dos brinquedos não estruturados, né? Como que nós poderíamos, então, reaproveitar materiais para estar utilizando nas brincadeiras? E para a gente terminar, também eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais, seu contato para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, acessar o seu perfil, entender um pouquinho mais, acessar os seus materiais e também uma mensagem para as pessoas sobre a importância do brincar. Olha lá, a palavra é com você. Bom, sobre os recicláveis, eu sou suspeita de falar porque eu amo reciclado. Onde eu vejo um papelão, uma garrafa PET, eu já imagino um brinquedo. Nós temos muitas ideias que a gente pode tirar no Pinterest sobre materiais reciclados. Então, desde uma tampa de caixa de leite, a própria caixa de leite, garrafas PETs, tem muita sugestão de brincadeira lá, vale muito a pena conferir. Então, depende muito daquilo que você quer trabalhar, porque automaticamente, quando você está tirando esse tempo para brincar com a tua criança, você também está trabalhando a sua imaginação, a sua criatividade, né? Então, dá uma pesquisada, dá uma olhada sobre isso, que é com as coisas que você tem em casa, né, que você joga no lixo, que às vezes você acha que não tem aproveitamento nenhum, você pode fazer muita coisa legal de lá. E aí, baixa o custo, né? Não custa nada. Custa R$0 com o lixo que a gente produz. Então, é isso, pessoal. A gente pode brincar de muitas maneiras. A gente sempre deixa claro que toda pessoa ela tem capacidade de aprender, desde que seja estimulada, desde que seja com carinho, com amor. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Se você quiser me conhecer mais, entra lá no meu perfil, Estimule Brincando, no Instagram e no Facebook. Lá tem um link no perfil que você pode entrar. Tem muito material gratuito, muita coisa legal. Lá tem o direcionamento para o meu WhatsApp. Qualquer coisa, eu estou à disposição para ajudar aqui no desenvolvimento das nossas crianças, ok? E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nunca deixem de ser crianças, independente da idade. Vamos brincar, porque aí é a nossa mente, nosso corpo, nós vamos envelhecer com mais saúde, né? E viver uma vida com mais leve, né? Olha só como as crianças são leves, né? Até Jesus mesmo vai dizer para a gente ser parecido com as crianças, né? Uma vida mais leve, né? Confiante. Então, que nós sejamos mais parecidos, né? Com as criancinhas. Sempre levando tudo menos a sério. Que gostoso, Carol. Muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente e por essa palavra final tão gostosa, tão suave e bíblica ainda, né? Olha, seja como criança, com certeza a vida da criança é mais suave, por mais difícil que seja, né? A criança sempre encontra um motivo para brincar, uma forma de brincar com algum objeto, às vezes custando R$0, como falou a Carol. Então, às vezes a gente pensa assim que aquele brinquedo super caro, que vai fazer toda a diferença para a vida do nosso filho, daí a gente compra o brinquedo, ele fica na caixa, né? A gente sabe disso. Então, olha que mensagem gostosa para nós aí adultos, para a gente que já está
Na terceira idade também, brincar é muito bom em qualquer fase da vida e a gente deve praticar. Fica com essa mensagem. Espero que esse conteúdo todo tenha abençoado sua vida. Muito obrigado para você que está aí com a gente até agora, até o final. Te espero aí no próximo Inclusão Entrevista. Aquele abraço. Fica com Deus. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.